y lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Excelentísimo señor Donald Trump, en nombre del pueblo, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del mío propio, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer muy respetuosamente. Amigos do canal MCL, nossos caramelos têm te informado e te divertido nesses dias tão sombrios nesse canil chamado Brasil? Então, gaste um segundo e faça um comentário ou clique no joinha. Sua interação ajuda nosso canal a crescer. Um abraço, de todos os caramelos do MCL. Hugo Paulo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, extraditado para os Estados Unidos em 2023, detalhou ao Departamento de Justiça americano financiamento de campanhas e projetos ideológicos em outros países. Petro, Lula, Evo Morales. Nomes clássicos da esquerda não faltam. Assunto para o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai nos atualizar aqui sobre toda essa história. Eu poderia, inclusive, Ivan Kleber, resumir esses nomes colocando só Foro de São Paulo para encurtar aqui o caminho para colocar de atalho. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Regiane. Uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Tarde da Revista Oeste. Isso mesmo, daria para fazer um resumo aí com o Foro de São Paulo. Hugo Elpoio Carvajal, que aparece aí na tela, nossa direção gentilmente disponibiliza as imagens. Ele estaria contribuindo, então, com as autoridades americanas. Lembrando que em junho ele confessou ser culpado dos crimes que lhe imputavam, e então isso foi o primeiro passo para ele conseguir negociar uma pena reduzida, uma delação premiada. Não é bem esse termo que é utilizado nos Estados Unidos, mas ele está colaborando então com as autoridades americanas para justamente conseguir uma pena reduzida. Isso porque, Gesiane, ele corria o risco, corre tecnicamente falando, ainda corre o risco de pegar uma prisão perpétua. Qual é a novidade? Que fontes do portal de Objective e vários outros portais de língua espanhola estão reproduzindo essa informação de que o portal Objective teve acesso a pessoas próximas a Hugo Elpoio Carvajal que indicaram qual o nível da colaboração dele com as autoridades americanas. E por que tudo isso está vindo à tona agora? Porque no próximo dia 29 de outubro, lá em Nova York, o juiz emitirá a sentença do caso Carvajal. Em base à sentença, obviamente, Gesiane, a gente pode ter uma ideia do que ele entregou. Mas segundo essas fontes, então, inclusive aí o portal Objective publicou esse documento que a gente está vendo na tela, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, e ele fala de um financiamento à extrema esquerda, que o regime, ele estaria contribuindo para entregar documentos que mostram um financiamento, uma rede internacional do chavismo para grupos de esquerda na América Latina. Em seu depoimento, Hugo Elpoio explicou que a petrolífera estatal venezuelana PDVSA funcionava como um grande caixa preta do socialismo bolivariano, um poço sem fundo de onde eram irrigadas campanhas políticas, veículos de comunicação, simpatizantes e projetos ideológicos fora da Venezuela. Abre aspas. O governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda em todo o mundo há pelo menos 15 anos, escreveu Carvajal em um documento enviado ao juiz. Ivan, isso pode se tornar uma verdadeira bomba pro governo Lula, certo? Porque é bem mais fácil mandar um aviãozinho da FAB resgatar a ex-primeira-dama corrupta no Peru pra evitar que ela denunciasse sabe-se lá o quê, do que mandar resgatar Elpoio Carvajal numa prisão americana. E esse risco também, pela forma como o Trump tá anunciando valores altíssimos pela cabeça de Maduro vivo, ainda temos uma grande chance de Maduro ser preso e também ser levado a fazer delações. Então a gente tem aí um risco de fato explosivo, né? Porque por isso a gente vê a PDVSA, era uma companhia super lucrativa. Agora a gente entende como é que ela quebrou, porque ela financiou todos os comunistas da América Latina, inclusive pelo depoimento Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, Marina, sempre uma alegria compartilhar a tela da Oeste com você. E sim, isso pode cair no governo Lula, como você disse, como um grande problema, até porque, olha a foto aí, né? Gustavo Petro e Lula. Segundo o Hugo Elpoio Carvajal, segundo esses documentos publicados nesse portal, dos 4 aí nessa imagem, 2 receberam dinheiro desse esquema, né? Repito, segundo o documento aí publicado no Objective. Então, sim, isso pode ter um impacto na administração Lula e nos lembra muito, né, o esquema de você ver uma petroleira, né, a petrolífera, assim como a Petrobras, a PDVSA, parece que eles realmente utilizaram, né, das petrolíferas para fazer esse esquema, mesmo que um contexto diferente. Mas segundo o Hugo Elpoio Carvajal, as palavras dele, né, funcionava ali como uma caixa, né, do financiamento, e não só de campanhas, né, não só de eleições, mas também de veículos de comunicação. Segundo o Hugo Elpoio Carvajal, para ele estar falando isso, ele precisa realmente ter provas do que ele está falando. No documento que aparece na tela, a gente vê ali em amarelo, né, o pessoal grifou ali, é justamente o nome da escalação que eu trouxe.
clima político entre Estados Unidos e Venezuela é de alta tensão. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, voltou a dizer que Nicolás Maduro é um líder ilegítimo. Os Estados Unidos acusam o ditador venezuelano de liderar uma organização narcoterrorista e oferece uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão dele. No início do mês, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos estão em conflito armado contra cartéis de droga. O presidente americano já tinha classificado alguns desses cartéis como organizações terroristas. Uma forma de continuar com os bombardeios a embarcações no Mar do Caribe sem a identificação ou julgamento dos suspeitos e também sem a autorização do Congresso. Ontem, bombardeios B-52, que saíram de uma base na Louisiana, foram vistos numa área fora do espaço aéreo venezuelano, mas sob a jurisdição do país. E hoje, o jornal Washington Post publicou imagens que circulam nas redes sociais desde o início de outubro do que seriam os helicópteros perto de plataformas de petróleo e gás, na costa de Trinidad e Tobago, a menos de 145 quilômetros da Venezuela. Uma autoridade americana confirmou ao jornal que os militares estavam envolvidos em exercícios para possíveis missões dentro da Venezuela. Enquanto isso, o governo venezuelano aumentou a mobilização de milícias e militares das Forças Armadas e convocou civis para alistamentos. O professor Henry Zimmer, pesquisador do Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais, destacou a contradição do anúncio por Trump do que deveria ser uma operação secreta. Ele vê no anúncio uma forma de pressão para tentar estimular uma reação interna contra Nicolás Maduro. O principal objetivo não seria a guerra, e sim a mudança de governo. O professor considera que Maduro está numa posição muito vulnerável, com a impopularidade diante das dificuldades econômicas e com a escolha de Maria Corina Machado, a sua principal opositora, como Nobel da Paz. Las tropas de Nicolás Maduro entrenando para enfrentarse a USA. Hay una guerra en Venezuela, aquí vamos para adelante. Esta é a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela. É uma força reserva que conta com 2 milhões de voluntários civis. Já é a maior força armada do país. Eles fizeram um juramento para defender a Venezuela em caso de ataque. A milícia foi fundada em 2007 pelo então presidente Hugo Chávez. Sino preparándonos para hacer la guerra de diferentes formas. Nosotros tenemos tiradores expertos. Hemos recibido entrenamiento también de los cubanos, hemos recibido entrenamiento de los chinos, hemos recibido entrenamiento de los nicaragüenses. Muitos voluntários têm mais de 50 anos de idade. O presidente Nicolás Maduro aparece com frequência nos desfiles da milícia. Mas muitos criticam a milícia, dizendo que ela está menos interessada em defender a Venezuela e mais empenhada em defender o governo de Maduro. Senhoras e senhores, apresento-lhes o espetáculo mais improvável do século. O treinamento da gloriosa milícia de Maduro, também conhecida como a Reserva Geriátrica Bolivariana. O treinamento é tão avançado que inclui técnicas modernas como tropeçar na própria barriga e tentar correr 10 metros sem precisar de um desfibrilador. E esses heróis, muitos deles com mais de 60 anos e uma barriguinha que balança mais do que bandeira ao vento, juram estar prontos para encarar nada menos que o exército dos Estados Unidos. Maduro nombra a su general de división que combatirá contra las tropas americanas. Comandante en jefe, buenas tardes, permiso para pasar. Adelante, embajador. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Solicito su autorización para recibir la presidencia de general de división. Paz, soberanía y seguridad. General de División de la Patria, felicitaciones. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Solicito su autorización
Bien, pueblo de Timón. Adelante. Felicidades. Por fin, por la vía de la paz. Paz y soberanía. Soberanía y paz. Bueno. E nós precisamos de um país soberano. Jean-Claude Van Damme en Ganar o Morir. Táctica de la desnucadora silenciosa. Hoy los pueblos indígenas estamos haciendo historia. Nos estamos registrando en la milicia bolivariana para garantizar la paz y la soberanía de nuestro pueblo. Ya. Pausa. Desde el barrio hasta el mundo. Pausa. Que retumbe profundo. Pausa. El pueblo dice fuerte. ¡Corte! ¡Yo me alisto! Yo me alisto en la calle, yo me alisto en la red. Con el barrio que retumbe vigente de pie. Aquí no manda el imperio, ni sofás en cadena. ¡Los pescadores de la patria! ¡Alistamos siempre! Maduro manda un escuadrón de buzos kamikazes para que perforen el casco de los 3 destructores de Estados Unidos para que se hundan. Somos buzos, comando ribereño, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Comando! ¡Comando! ¡Buzo! ¡Comando! El buzo del medio se queda sin aire. A maior potência militar do planeta deve estar se perguntando: devo me intimidar? Fica a dúvida. I just got 3 things to say. God bless our troops. God bless America. Cerca de 4.500 militares. Quase metade são fuzileiros navais. O esquadrão anfíbio transporta armas e veículos blindados que podem ser desembarcados rapidamente. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo esperan Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Agora o bicho vai pegar! Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua.